Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, todo mundo sabe que eu faço vídeos relacionados ao direito no geral, mas também dou muita ênfase com relação aos CFCs, né, as autoescolas, tendo em vista que é meu ramo principal, né, minha atividade principal aí, que é o fato de eu ser empresário de autoescolas. Então eu tenho um pouco mais de conhecimento nessa área, mais de 20 anos aí, além de ser advogado, né, e especialista, né, pós-graduado nessa área de direito de trânsito. Então eu acabo trazendo informações mais relacionadas à autoescola, mas não é só isso. Hoje eu quero falar especificamente com vocês que são diretores de autoescola ou proprietários de autoescola, tá? Hoje o papo vai ser com diretores e proprietários. Por quê? Porque tanto os diretores quanto os proprietários, eles têm responsabilidades específicas, né? Assim como os instrutores e os examinadores. Mas por que eu quero falar sobre esses dois? Porque muitas vezes você, como proprietário de autoescola, não escolhe adequadamente seus diretores. E depois você quer transferir responsabilidades para ele, sendo que o seu diretor realmente não tem conhecimento da norma. Muitas vezes ele até fez o curso de diretor lá, mas não se atualizou, né? Então nós temos aí no mercado instrutores, diretores excepcionais, né? Diretores, principalmente, que é o tema desse vídeo, excepcionais. Mas nós temos também diretores bem fracos, né, de conhecimento, diretores que enchem a boca muitas vezes para falar que trabalha 20 anos, 25 anos em autoescola, mas não sabe nada, né? Tudo que você pergunta a ele, ele fala que não sabia e que ninguém ensinou. Então, esse perfil de diretor realmente é um perfil que você, como proprietário, não deve procurar, né? É um diretor que não vai colocar em risco o seu negócio. Então, o seu negócio fica em risco com um diretor fraco. E você, que é um diretor treinado, um diretor que é interessado, um diretor que me acompanha, um diretor que estuda, né, um diretor que sabe exatamente das suas responsabilidades, parabéns. Você merece os parabéns, porque não é fácil realmente se manter atualizado. Mas não sente em cima do seu certificado e deixe o tempo passar achando que o fato de você ser diretor lhe dá credenciais para exercer a atividade de diretor, que muitas vezes não lhe dá. Então nesse vídeo eu vou falar especificamente de uma conduta, né, de uma infração relacionada a diretores, e pretendo fazer uma série aí de vídeos relacionada a todas as condutas de diretores para ajudar você, caso você tenha interesse em se atualizar. E para vocês que já me seguem, que são pessoas excepcionais, eu tenho certeza que os diretores que estão assistindo esse vídeo são diretores atualizadíssimos, diretores competentes e diretores que merecem estar onde estão, tá? Então, para vocês, eu vou fazer essa série de vídeos com todo carinho aí, passando ponto a ponto da Resolução 789 e da Portaria 325 do Detran relacionada à sua atividade, à minha atividade de empresário também, porque o proprietário também tem uma responsabilidade específica, e uma delas é contratar diretor de forma correta, porque é o negócio dele que está em jogo, tá bom? É o seu negócio que está em jogo se você for proprietário. Então vamos lá para o vídeo, e se você ainda não é inscrito no meu canal, vou pedir para que vocês se inscrevam, tá? Alex Alves, tudo para autoescolas, esse canal do YouTube, né? Então se inscreve lá, tem vários vídeos interessantes. Deixa lá seu like, me dá uma força lá, para que a gente possa crescer esse trabalho e atingir mais pessoas, tá? E para você que também tem o Instagram, me segue no Instagram, né? alexalves.adv, @alexalves.adv. Então vamos lá pro vídeo, bora! Bom, e como eu sempre faço, né, para subsidiar as minhas aulas, as minhas matérias, eu trago para vocês casos práticos, né, casos reais, né, tendo em vista que eu atuo em vários processos administrativos. Então eu tomo ciência de vários posicionamentos, né, do Detran, assim de forma acusatória, como também as teses defensivas que eles acatam. Então eu vou trazer para vocês aqui, ó, uma fiscalização de um CFC no qual eu atuei, né, já foi encerrado esse caso,
mas de toda forma eu vou mostrar para vocês aqui um ponto específico e vou comentar sobre essa falta, tá? Olha aqui para vocês verem. Bom, então para explicar para vocês o que isso aqui quis dizer, né? O que acontece? A fiscalização chegou no CFC e foi fazendo ali aquela chamada oral, né? Ele olhou no sistema, verificou os profissionais que faziam parte daquele CFC e foi perguntando para a diretora, olha, você é fulana, né? Sim. E o outro diretor? O outro diretor não está aqui. Sem problemas, precisa ter um só. Instrutor tal, tá ali. Instrutor tal, tá ali. Instrutor tal tá dando aula. Ah, tá. Tá dando aula, tá dando aula. E esse instrutor aqui? Ah, esse já saiu da empresa. Esse pediu demissão. Ah, esse outro. Ah, esse foi demitido. Ah, esse outro. Ah, esse também saiu. Ou seja, no sistema do ECNH, no sistema do Detran, aqueles profissionais ainda constavam como funcionários da empresa. Logo, houve uma falha aí de não ter sido informado, do Detran não ter sido informado o desligamento desses profissionais. E sim, é uma falha muito grave no meu ponto de vista, inclusive, porque existem CFCs, né? E como eu disse, para tudo existe o bom e o ruim. Tem gente que tem coragem de falar, tem gente que não tem coragem de falar. Como vocês me conhecem, eu falo mesmo. Existem CFCs que trabalham de forma errada e agem de má fé, sim. Vou dar um exemplo. Tem uma falha no sistema da Prodesp lá e libera lá um protocolo para que aquela aula, aquele horário seja abonado. Nesse caso, o Detran aceita todas as aulas que foram realizadas naquele horário, independentemente de ter colhido as digitais, porque foi uma falha sistêmica. Isso é normal, quem trabalha em CFC sabe que isso acontece. Se aquele CFC tem um instrutor lá no sistema, mesmo que ele não trabalhe lá, ele consegue enviar aulas vinculadas àquele instrutor. Ou seja, fraudando o sistema de informação, o que é um crime ainda mais grave, né? Fraudando o sistema informatizado ali, o sistema de dados do Detran. O que é uma infração, inclusive, que prevê cassação. Mas, de toda forma, o fato de não desligar esses profissionais é atribuição e é responsabilidade de quem? Isso que nós vamos ver no próximo slide. Bom, então veja aqui. Artigo 63 da Resolução 789. São atribuições dos profissionais que atuam nos processos de capacitação, formação, qualificação, especialização, atualização e reciclagem de recursos humanos, candidatos a CNH e condutores. Então veja, são atribuições dos profissionais, tá? Então o diretor de ensino, diretor geral, instrutor, examinador, são os profissionais que atuam nesse processo. Então nesse caso especificamente estamos falando do diretor. Bom, então nesse caso específico, vamos ver então qual é o diretor, né, que fez com que esse CFC respondesse um processo administrativo por conta da sua falha. Diretor-geral, o que diz o inciso 2, tá? Diretor-geral, responsável pela administração e o correto funcionamento da instituição, além de outras atribuições determinadas pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, tá? No caso, atualmente, o Senatran. Então, o diretor-geral é responsável pela administração e funcionamento da empresa, tá? Vamos adiante. Bom, e aí, o que diz a letra K, né? Onde traz ali as atribuições de cada profissional, especificamente do diretor-geral, como nós estamos falando. Veja o que diz a letra K. Comunicar no prazo de 48 horas ao órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal o desligamento de qualquer um de seus instrutores ou diretores. Então veja que essa obrigação de comunicar o desligamento de um instrutor ou de um outro diretor ao Departamento Estadual de Trânsito, né, que é o órgão executivo do Estado, como diz ali, é do diretor-geral. É uma responsabilidade específica do diretor-geral. Inclusive, a própria portaria 325 do Detran São Paulo, por exemplo, ela especifica lá, assim como a 789 também, que cada um responde na esfera das suas responsabilidades. E essa é uma responsabilidade do diretor-geral. Tudo bem, Alex? Então ele vai responder e ele vai ser penalizado pela falha dele. Sim, mas e o transtorno que ele causa pro CFC? O CFC responde um processo administrativo. Ele tem que se defender, né?
na melhor das hipóteses, não vai acontecer nada com o CFC nesse caso específico, como nós vamos dizer adiante. Mas só o transtorno e a mancha que fica para esse CFC de um processo administrativo, por mais que ele seja arquivado futuramente, porque não é responsabilidade do CFC e sim do diretor-geral, poderia ter sido evitada se o diretor-geral conhecesse as suas responsabilidades. Então agora nós vamos lá para o artigo 69, né, que é esse artigo que vocês estão vendo aqui, onde fala sobre as responsabilidades e as infrações especificamente, tá? Então ali no 69, todas as infrações são tratadas, né, a partir dele ali. Então, veja o que diz. São consideradas infrações de responsabilidade das instituições ou entidades e do diretor-geral, credenciados pelo órgão ou entidades executivas de trânsito do Estado, no que couber, né? Então, a responsabilidade pode ser tanto do proprietário, né, do CFC, ou do diretor-geral. Então, pode ser de um ou de outro, ou pode ser de ambos, tá? Nesse caso, especificamente, a responsabilidade é do diretor-geral, como nós veremos no próximo slide. Por quê? Porque nós já vimos no 63 que a administração do CFC é de responsabilidade do diretor-geral. Quando um empresário contrata um diretor-geral, é como se fosse um gerente daquela empresa, é a pessoa que recai todas as responsabilidades administrativas, tá? Por isso, a importância de se escolher um diretor-geral de competência realmente, porque o seu CFC vai ser administrado em tese por ele. O que ocorre na prática muitas vezes é que, como os CFCs são empresas familiares, o que está mudando também, né? Não está sendo tão assim familiar, até por conta das exigências. Muitas vezes o proprietário não consegue estar no CFC, então ele precisa realmente de um diretor para administrar. Então você precisa arrumar ali um diretor capaz realmente para que isso não aconteça. Então veja que são consideradas infrações de responsabilidade da instituição, ou seja, do CFC e do diretor-geral. Mas veja o que diz então lá no artigo específico sobre essa falta que nós estamos falando. Então tá, o 69, né, o artigo 69 da 789, né, da resolução 789, então traz ali que é uma infração, né, inciso 1 diz que essa infração se caracteriza pela, vamos ler, negligência na fiscalização das atividades dos instrutores, que não é esse o caso, nos serviços administrativos de sua responsabilidade direta. Então veja que o artigo 69 diz que é uma infração do diretor-geral quando há uma negligência nos serviços administrativos de sua responsabilidade direta. Lembra que lá atrás, no artigo 63, falava, lá na letra K, que é uma responsabilidade direta, né, é uma das responsabilidades do diretor-geral comunicar ao Detran em 48 horas o desligamento de seus instrutores ou diretores? Por isso que eu fiz essa linha do tempo. Primeiro, o que diz a responsabilidade e agora a infração que se caracteriza pela falta de responsabilidade com a sua obrigação. Então a sua obrigação era ter comunicado em 48 horas. Não comunicou, como diz o artigo 63, letra K, bora para o 69, responsabilidade direta do diretor-geral, negligência nos serviços administrativos de sua responsabilidade, que foi esse o caso nesse CFC especificamente. Veja a importância de conhecer cada uma das suas responsabilidades para evitar o enquadramento principalmente nesse inciso 1, né, que é um inciso muito aberto. Você veja que negligência na fiscalização das atividades dos instrutores, que vai ser tema de outra aula, que abarca várias posturas onde o diretor pode ser enquadrado aí. Mas a princípio eu queria falar sobre essa comunicação de desligamento de funcionário, que é algo que recentemente, né, como eu disse, foi discutido no processo administrativo em que eu atuei. Portanto, eu achei prudente fazer esse esclarecimento para vocês. Então, entendam que esse vídeo não é nenhum tipo de crítica a trabalho de ninguém, mas sim um alerta para que vocês cada vez mais possam evoluir nos seus trabalhos, vocês diretores, e para que você, proprietário de CFC, possa
conhecer também um pouco da norma para você poder de repente orientar os seus diretores, né? Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Espero que vocês continuem acompanhando o meu trabalho, seja pelo YouTube, lá no canal Alex Alves Tudo para Autoescolas, seja pelo Instagram, @alexalves.adv. Até a próxima!